Nesta aula nós vamos falar sobre classificação de triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados de duas formas, ou frente aos lados ou frente aos ângulos. Vamos iniciar primeiro com frente aos lados, analisando apenas os lados. Então, se eu analisar os lados, se o triângulo tiver três lados iguais, ele é chamado de um triângulo equilátero. Só um detalhe, a palavra equilátero está vinculado a um polígono equilátero, é que todos os lados são iguais. Mas no caso única e exclusivamente do triângulo, quando nós falamos a palavra equilátero, que está vinculado com a ideia de lados, eu quero ampliar um pouco mais esse conhecimento. O triângulo equilátero, que é a maneira como você encontra e você, via de regra, tem no seu concurso aí, de sua prova, o equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. Mas no caso do triângulo, eu também posso dizer que o equilátero também é equiângulo. Nós vamos ver isto. Então, a figura equiângulo é aquela que possui todos os ângulos iguais. Não tem nada a ver com a nossa classificação, mas eu estou expandindo o nosso conhecimento. Eu posso dizer também que ele é o triângulo regular. Por que o triângulo regular? Porque, veja, ao falar a palavra triângulo equilátero, eu estou falando todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais e desta forma ela é uma figura regular. Então o triângulo equilátero pode ser chamado de triângulo equiângulo, pode ser chamado de triângulo regular. Triângulo equiângulo e triângulo regular não é habitual, não está errado você falar isso, porque está correto, é uma leitura também da nossa ideia de um triângulo equilátero. Mas via de regra no seu concurso você não vai ver como equiângulo ou regular, você vai ver como triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele é muito importante. Nós vamos falar em aulas à frente sobre pontos notáveis. Todos os pontos notáveis caem exatamente no mesmo ponto para o triângulo equilátero. Então o triângulo equilátero, se fosse trazer para a mitologia, ele é o Atlas, que carrega o mundo nas costas. Ele tem todas as informações, quando você fala triângulo equilátero, estão lá junto com ele. Na sua prova de concursos públicos aí, via de regra o cara vai fazer o seguinte, ele vai te dar a quantidade menor de informação e vai te pedir tudo. Quando ele fala a palavra equilátero, nossa, ele está te dando tanta informação só com esse termo, que provavelmente em sua prova, seja o que você for prestar em sua vida, se cair geometria hipoteticamente, triângulo equilátero estará lá. Vamos ver mais uma ideia interessante sobre os ângulos. A gente está trabalhando aqui sobre os lados, mas eu quero ampliar esse conhecimento, falar um pouquinho sobre os ângulos também. O triângulo equilátero tem três lados iguais e vamos pensar, os ângulos também são iguais, então é x, x e x. Então se os ângulos também são iguais, se eu somar a x mais x, nós teremos 130 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então isso vai ficar 3x, que é igual a 180. Se eu dividir ambos os lados por 3, eu vou ter que o x é igual a 60 graus. Então olha aquela informação que eu disse há segundos atrás. Com a informação do triângulo equilátero, ele acabou de falar, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Mas não só todos os ângulos são iguais, todos os ângulos são iguais a 60 graus. Então é uma informação muito importante para a sua prova. Então observe, o equilátero ele vincula apenas ao lado, mas nós estamos expandindo o nosso conhecimento. Quando o triângulo ele possui dois lados iguais, nós chamamos esse triângulo de um triângulo isósceles. Embora ele tenha a representação pelos lados, eu também posso afirmar informações sobre os ângulos. Nosso caso, se ele tem dois lados iguais, ele possui também dois ângulos iguais. Para não se cometer erro, uma coisa boba que eu vou falar, você pode pegar os dedinhos, e aí você pega e faz o seguinte, passa o traço nos lados iguais. Quando você, por um lado, vai unir num ponto, no outro lado você terá os dois ângulos iguais. Embora qualquer lado pode ser considerado base, via de regra em um triângulo isósceles, nós chamamos de base aquele lado que é diferente. Então o lado que é diferente, nós chamamos ele de base. E quando a gente fala neste caso de um triângulo isósceles onde ABC e BC são iguais, se ele falar qual que é a base do triângulo isósceles, a base seria o AB, que é aquele lado diferente, é a base do triângulo. Vamos ver mais uma classificação referente aos lados. Se o triângulo tem três lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Cuidado para não falar assim, tem três lados iguais, no caso equilátero. Dois lados iguais, escaleno. Um lado, não, cabeça de Colomba Pascal, tem que ser três lados diferentes. É o diferentão
Não, é o escaleno. No nosso caso, a gente vai ter um ângulo é diferente do outro, que é diferente do outro. Coloquei 3 tracinhos, 1 e 2. Um lado é diferente do outro lado, que é diferente do outro lado. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. É o escaleno. Na sua prova, o escaleno pode aparecer? Pode. E o que é muito importante que você tenha com clareza, se o exercício não te der nenhuma informação, você sempre partirá do pressuposto que o triângulo é escaleno. Você só pode dizer que o triângulo é qualquer outra coisa, equilátero ou isósceles, se você provar isso, ou se o exercício dá essa informação ou informa detalhes ou informações sobre o triângulo de tal forma que você chegue à conclusão de que ele é equilátero, é escaleno ou isósceles. Mas via de regra, você bateu o olho em um triângulo qualquer da sua prova, antes de qualquer leitura do texto, ele é escaleno. A partir desse pressuposto, você vai desenvolver a leitura e observar quais informações ele passa no texto. Ah, passou tal, tá, então por conta desses dois lados iguais, eu vou encontrar que é isósceles, ou 3 lados iguais, equilátero. Vamos ver agora a classificação por ângulos. Para a classificação frente aos ângulos, a primeiro que nós vamos analisar é o triângulo que possui 3 ângulos menores que 90 graus. Se eu tiver 3 ângulos menores que 90 graus, ângulos menores que 90 graus, e aqui a gente pode ser rigorosamente, este ângulo está entre 0, pensando em graus, e 90 graus, rigorosamente. Então entre 0 e 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então eu falei menor que 90 graus por força do hábito, mas ele está entre 0 e 90. Se ele é um ângulo agudo, o nome do triângulo é acutângulo. Mas por que é acu e não agu? A etimologia é acutângulo, quando ele tiver 3 ângulos que estão entre 0 e 90 graus, que é o nome de um ângulo agudo. Tem 3 ângulos agudos, o nome do triângulo é acutângulo. Se o triângulo ele possui um ângulo igual a 90 graus, ele tem esta carinha, ele possui um ângulo igual a 90 graus, é um ângulo reto. Então, se o triângulo possui um ângulo reto, o nome desse triângulo é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo nós vimos na parte de trigonometria, ele é um triângulo bastante importante. Então, há alguns nomes para os lados e algumas informações bastante interessantes sobre ele. Meu triângulo retângulo, eu tenho um ângulo oposto ao 90 graus, que é chamado de hipotenusa. Eu tenho 2 lados que são chamados de catetos. Cateto é exatamente o nome que se dá aos lados não opostos ao ângulo de 90 graus de um triângulo retângulo. B e C são catetos. Aqui sobre cateto oposto ou cateto adjacente, vá à aula de trigonometria e observe com carinho lá as informações. Mais uma informação interessante sobre triângulo retângulo é que qualquer triângulo que é inscrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo. Sempre este ângulo aqui será um ângulo de 90 graus. Qualquer triângulo inscrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo. E isso nos traz uma informação bastante interessante, que é exatamente esta aqui. Sempre que eu pegar do vértice, ir até o ponto médio da hipotenusa, por sempre isso aqui podia estar fora, podia não estar inscrito em uma semicircunferência, mas sempre será possível colocar. Então, se eu tirar minha circunferência, continua sendo verdade. Observe que este lado é igual a esse. Nós temos uma coisa chamada mediana, que é o segmento de reta que sai de um vértice, encontra o lado oposto, dividindo em 2 partes iguais. Mas para um pouquinho, isso aqui também é o raio e também o raio. Isto vale para qualquer triângulo retângulo, tá? Poderia não estar inscrito, porque no triângulo retângulo, toda vez que você parte do vértice aqui vinculado ao ângulo de 90 graus e chega no ponto médio da hipotenusa, você tem que este lado é exatamente igual a este, que é exatamente igual a este. Então, os 2 pedaços pelo qual a hipotenusa foi dividida é exatamente o mesmo tamanho da mediana. Nós já vimos essa informação em trigonometria, mas é muito legal também porque é uma aplicação rápida. Se um dos ângulos do triângulo retângulo for 30 graus, quem está à frente é sempre a metade da hipotenusa e quem está ao lado é sempre metade raiz de 3. Se o ângulo for de 45 graus, quem está à frente ou ao lado é igual. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se aqui vale 90, a soma dos outros 2 ângulos também é 90 graus. Então esse ângulo é igual a esse. Ele é um triângulo isósceles. Nós estamos trabalhando com a ideia de ângulo, mas estou abrangendo, ampliando o nosso conhecimento. Quem está à frente ou ao lado, ele vai ser
sempre metade, raiz de 2 referente à hipotenusa. Então é metade da hipotenusa, raiz de 2. Essa informação é rápida, ligeira e vale sempre em aplicações de exercício. O último triângulo na nossa classificação é o triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus. Rigorosamente, nós estamos falando entre um ângulo entre 90 graus e 180, entre um ângulo reto, que é o de 90 graus, e um ângulo raso, que é o de 180. Este ângulo é chamado de um ângulo obtuso. Quando tem um ângulo que está entre 90 e 180, é um ângulo obtuso. Então o nome do triângulo é um triângulo obtusângulo. Parte do pressuposto que este ângulo é um ângulo maior que 90 graus, esse seria nosso triângulo, que é o triângulo obtusângulo. Gente, foi uma honra, um forte abraço para vocês, falou, tudo de bom. Falhou!